Ateliê na TV. Oferecimento. Acrylex. Mega Artesanal. African Artesanato. Ateliê na TV. Olá, muito boa tarde para todos vocês. É sempre, claro, com muita, mas muita alegria que começa o seu, meu, nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência em todo o Brasil. No programa de hoje, a Paula Paz veio especialmente de Monte Verde, Minas Gerais. Hoje ela vai trazer a pintura ucraniana. Já ouviu falar? Olha que peça bacana, é o Pretitucha. É mais ou menos isso, ela vai explicar que técnica é essa. Mas antes eu vou chamar o nosso momento escolar com a Mônica, que trouxe uma peça muito bacana para todos vocês. Olá pessoal, eu sou Mônica Milan e eu vim com vocês trazer uma ideia para o Dia dos Pais, para as crianças fazerem. É para aquecer os pezinhos dos pais, tá? Ou na branca ou na preta e vice-versa, nós vamos fazer juntos, ok? Então vamos lá começar, pessoal. Vamos aquecer o pé dos nossos pais no Dia dos Pais. Então é um presente fácil para as crianças fazerem. Para isso a gente tem que colocar um papelão no meio da meia, né? Simulando a perna do pai. Então coloca bem esticadinho o papelão, coloca lá dentro e estica bem a meia. Esticando bem, mesmo no calcanhar, puxa bem, tá? Para ficar bem firme. A gente pode fazer tanto no preto como no branco. Eu vou começar aqui no preto porque a gente tem a Acrypen branca, né? Claro, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está acostumado com canetinha normal, que logo que a gente escreve ela já vem a cor. Então a branca, a gente vai apertar a ponta até a tinta descer. Então a gente vai fazendo isso, vai chacoalhando, vai fazendo isso, porque às vezes a gente compra a canetinha e fala, nossa, a canetinha tá ruim. É porque a tinta tem que descer. Olha, ela demora um pouco para descer, mas ela vem, tá? E a criança tem que fazer desenhos grandes, né? Do jeitinho dela e os desenhos que ela quiser. O que a gente tem que pensar é que é um tecido, então não dá para ir direto, né? Por exemplo, eu vou fazer um sol, então eu vou construindo o sol devagarinho. E o branco, ele não vai ficar branco logo de cara. A gente vai deixar ele secar um pouquinho, vai passar de novo, deixa secar mais um pouquinho, passa de novo, tá? Depois que criou todos, vem e repassa para ficar branco. Quanto mais mãos você vai passando, mais a tinta vai ficando branca, né? Porque não tem jeito, é um tecido preto com a caneta branca. Então você tem que dar várias vezes, passar várias vezes a caneta, ok? Vamos ver como é que fica fazer com colorido? Ó, a dica que eu dou, não fazer nada pequeno, passar primeiro com preto para depois colorir, tá? Então, a criança quer se desenhar, lembra o que eu falei, não dá para fazer direto, então você vai fazendo risquinhos para construir o desenho. Por quê? E a mão tem que ser levinha, porque o tecido, ele absorve muito essa tinta. Então, se você demora com a caneta, o tecido vai absorvendo. Tá? Então tem aqui um menino. A pintura não é como um lápis de cor, é risquinho que você vai preenchendo o espaço. E se você pintou de amarelo aqui, você não pode colocar um azul logo em seguida, que senão vai ficar verde.
dá um tempinho para secar, tá? Como eu falei, a secagem é bem rápida. Essa preta que a gente acabou de fazer já tá seca, por isso que eu consegui colocar o amarelo. Eu vou lá pro carrinho. Vamos fazer o carro de verde. Ó. Então é tudo risquinho, a mão leve e risquinho. Tá vendo? Se você quiser colocar alguns detalhes em cima do que você pintou, por exemplo, fazer algum detalhe em preto ou em branco, deixa também secar um pouquinho, porque senão ele absorve muita cor e vai misturar com a cor de baixo, tá? Viram como vai clareando o branco? A gente vem e faz uma outra camada de tinta por cima. Ó. Quanto mais camadas você fizer, mais branco vai ficando, mais legal. Você pode ir construindo camadas, ok? Eu espero que as crianças façam vários desenhos, muitos, e aproveitem esse dia. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer a meia com as crianças, que vocês aproveitem essa ideia, né? Que é um presente bacana para eles fazerem e não vai gastar muito e vai guardar para o resto da vida. Vamos aquecer os pezinhos dos nossos pais? Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, @MonicaCorreiaMilan, ok? Agradecer sempre a Mônica e a turma da Arquilex trazendo para vocês o que há de melhor, né? Você sabe, né? Agora, inclusive, não volta às aulas só da Arquilex, trazendo o que há de melhor para o seu filho, neto, sobrinho, todo mundo sabe. Trabalhar com a Arquilex é trabalhar com o que há de melhor. Vamos colocar a peça para vocês verem exatamente o que ela vai ensinar. É a pintura ucraniana. Como é que chama isso? Paula Bar, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui. Petrikivka. 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 O que seria o Petrikivka? É uma aldeia ucraniana que é onde começaram a pintar essa pintura e virou o nome da pintura. É a única pintura registrada na Unesco, Patrimônio da Humanidade. Que legal. E ela envolve um pouco de cada pincelada, lembra um pouquinho o Bauer, como é que é? Lembra um pouquinho. Toda pintura folclórica, assim, tem meio a característica da vírgula, muda um pouco como é executada, né? A Petrikivka, ela é mais escuro na ponta, que é o contrário do Bauer. E ela tem sempre essa pontinha bicudinha, assim. Ela não é parece até que tá em relevo, né? É. E aí, assim, quando eu faço ela no fundo escuro, eu fiz antes um fundo, as pinceladas brancas. Porque se eu não fizer isso, não aparece nada. Essas nuances, ela não sobressai. Eu reparo que tem bastante cor, é uma característica. Sim, ela é muito colorida, se usa cor viva sempre. E sempre no MDF ou geralmente costuma se fazer no MDF? Então, originalmente também, como Bauer, são em peças de madeira, Madeira, né? em geral. Ela iniciou nas paredes, na aldeia lá, é tudo colorido assim. E também tem uma coisa de usar ela com guache como ilustração, ela sempre foi muito feita. E aí o fundo, originalmente é fundo claro, mas quando se vai para madeira, se faz muito no fundo escuro, com essa questão de fazer o branco primeiro, né, para ressaltar a flor. Então a gente vai começar na etapa do branco, tá? Ótimo. Então eu vou mostrar aqui como Pro passo a passo aí, para você que está chegando agora, é a Paula Bars, que sabe tudo de pintura Bauer, trazendo agora para vocês a pintura ucraniana. Só colocar aqui o bebê para não atrapalhar aqui a imagem para você. Então, eu vou começar pela ponta dela para eu não borrar, então eu vou nessa primeira aqui e vou começar na folha. A folha, ó, começa bicudinha e ela dá uma afundada e termina fundo. Isso por enquanto no branco, mas como eu quero ela mais gordinha, às vezes eu dou uma segunda pincelada. Ó, fininha, afunda
E o Bauer, assim, ele começa gordinho, afunda e fininho. Então ela não, ela já vai bicudinho. Ó, vou fazer uma pétala. As pétalas, que é uma característica dela, tudo que é flor meio que retrata uma noz. Então elas têm que se encontrar, elas têm que fazer esse formato arredondado, tá? Então eu faço o biquinho, afundo, mas eu encontro aqui. Vocês vão ver isso já no outro lado, ó. É pra cima, que é a característica da noz, e encontra aqui. Então fica uma coisa fechadinha, né? Esse é um botão e o meio aqui, ó, já faço. Ó, tem que reforçar bem para não ficar nenhum vão aqui. Então retoco aqui, mas é isso aqui. Então, sempre você trabalha em cima de um risco que acaba te facilitando também, né? Que é uma referência que você tem. E continua com aquela ideia de ter a peça pronta do lado, Paula, para ter uma referência, ou uma figura. Se perde. Ou o risco do lado para você ir olhando, que a gente às vezes não enxerga aqui direito, né? Mas as ucraniana raiz mesmo, é sem risco. Vai na ela raça, vai né? criando a flor, porque aí ela faz esse padrão da noz, né? Ela vai fazendo umas coisas arredondadas, elas não usam risco, não. Mas a gente usa, que facilita a vida, né? Então, eu vou pular essa etapa e vou ali para um pronto. E eu quero saber se vocês já conheciam essa técnica. Vai lá no @Ateliê na TV, lá no nosso Instagram, na foto que aparece eu e a Paula, com essas peças lindas, e comenta se vocês já conheciam a técnica da pintura ucraniana. Vai lá na @Ateliê na TV e conta, deixa o seu beijo especial da Paula Vargas e conta se também do São Paulo, do Rio, do Nordeste, pessoal que acompanha do litoral de São Paulo, interior de São Paulo, muita gente assistindo também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até em Manaus, tem sempre todos os dias gente acompanhando o nosso programa. Então vai lá na @Ateliê na TV e comenta de que lugar do nosso Brasil estão hoje assistindo o Ateliê na TV. Vamos lá. Tá pegando uma modinha agora dessa técnica. Como o Bauer deu aquela... Aí todo mundo querendo pintar ucraniano. Só que aí, ó, já começa... Às vezes dá até um nó na cabeça pra quem pinta Bauer, porque a gente começa no escuro, vai a pontinha na clara. Aqui é o contrário. Então, ó, cor clara primeiro e vou a pontinha aqui no escuro. Aí eu venho em cima do branco que eu fiz. Olha o efeito que dá, o mais escuro na ponta. E assim, o Bauer, quanto menos tinta você colocar no pincel, mais suave, mais elaborado, assim, caprichado ele vai ficar. Aqui você carrega no pincel, ó. Tem que ser encharcado a tinta, ó, encharcado. Então aqui é o verde. Agora vamos para a pétala, para vocês verem a diferença. Ó, agora mesma coisa, eu venho primeiro na tinta clara e na escura. E aí eu vou fazer... Ó, deu uma falhadinha aqui, eu venho... Que eu tenho que cobrir agora tudo que eu fiz embaixo, né? Senão vai aparecer o branco. Ó, afundo... Esmolho só no escuro. Olha as nuances. O detalhe, que né? Os ficaram, veios, né? Dela. Isso. Então, isso daqui eu vou fazer tudo. Vocês veem que tem uns arabescos aqui, eu já vou falar como é que faz isso aqui. Porque aí isso tem que ser na raça mesmo. Então, ó, vou para essa etapa, ó. Eu fiz todo as olha o preparo, flores, então foi o branco que foi você o branco, agora foi o azul, né? Agora isso, a gente vai para a que terceira são camada. as folhinhas e as flores, né? Agora é que são elas. Eu uso um pincel que originalmente as ucranianas fabricam o seu próprio pincel e só dá esse, porque o efeito que eu quero aqui é muito difícil de conseguir com outro pincel. Então, é um pincel de pelo de gato, pelo de escovação, é importante falar. Esse eu tô fazendo, eu tenho na minha lojinha virtual. Quem quiser, virtual. pede pra Paula, então. Lá o link na bio, tem da lojinha. Então, ó, primeira coisa, eu vou hidratar o pincel. Já vou dar um formato, ele tem que ter esse formato fininho. Tiro um pouco do excesso, mas deixo ele úmido. E eu até vou pôr mais tinta aqui. Que nessa etapa, às vezes, pode pegar até uma forminha de empadinha. Põe, encharca, mergulha ele na tinta, tá? E ó, e aí dou o formato fininho. Ao mesmo tempo, eu deixo quase sem tinta na ponta, mas aqui tem que estar encharcado. E vou começar a pular para eu não borrar. E eu venho e afundo.
E esse movimento, ó, você vai pegando prática, você vai fazendo rapidinho. Que é essa característica, eu só consigo com esse pincel que eu faço ao contrário, ó. O filete não começa da ponta, eu vou afundando ele. Tá? Então esse é o movimento da folha. Eu vou repetir, ó. Tem que ser fininho e afundo. Eu dou uma afundadinha nele. Fininho. Eu vou fazer esse mesmo movimento na flor. Olha o detalhe da pincelada, né? E você vê como a pincelada é diferente desse pincel? É completamente diferente. Agora eu vou pegar um preto para fazer o detalhe das flores ali. Aí é a mesma coisa, ele já tá hidratado. Eu vou encharcar aqui. Eu acabei pegando o azul. Esse é o azul marinho. Pode ser esse. Tem que ser uma cor que dê contraste aqui. Eu vou fazer na menor aqui para eu não borrar ali. Então, ó, eu venho fininho e afundo. E sempre fazendo a curvinha, né? Mas eu tenho que ter uma coisa que fique mais escuro aqui, ó, que dá o volume pra flor. Então esse eu faço a flor assim, faço a folha daquele jeito, só que agora eu venho com os arabescos de fora, que é aqueles que eu falei, que aí é uma coisa diferente da pintura. Deixa eu tirar bem o azul aqui. Para você que está chegando, estamos com a Paula Barros, com técnica de pintura ucraniana. Vai lá no @TNTV e conta o que vocês estão achando dessa aula. Não é todo dia que ela está aqui, ela vem especialmente de Monte Verde. Já já vou falar da nossa caravana, hein? Nós iremos no mês que vem, em setembro, para Monte Verde, para passar 4 dias com aulas de pintura Bauer e passeando. Já já vou trazer detalhes dessa viagem para vocês. Então, ó, aqui tem um arabesco, aí eu vou puxar ele, começa. Esse pincel trabalha que nem um filete. Não deu muito certo, mas assim, é uma coisa que eu sempre ensino. Ó, errou e eu selo a peça, tá? Eu ponho uma parte de verniz, uma parte de água. Toda peça eu já faço para isso, para poder apagar. Que eu falo que pincel úmido é apagador. Então, ó, eu venho e apago com pincel úmido. Porque eu não quero esse arabesco assim aberto. É chatinho de trabalhar no começo, então tem que treinar bastante, né? Ó, vou fazer um outro e ele não pode ter pelinho aqui, ó. Se tiver, eu dou uma arrumada. Peraí, ó, vou fazer. Agora vai dar. Que é aquela coisa da mão ter apoio também, né? Agora eu venho com as virgulinhas que são ao contrário, ó. Então é completamente diferente o uso Olha o detalhe desse de cada pincel. pé. Ó. Eu vou afundando e faço as virgulinhas. Sempre com o apoio da mão, né? Sempre com o apoio da mão. E é uma característica dessa pintura, essas virgulinhas que você faz ao contrário. É difícil imaginar, né? Porque no Bauer a gente faz a virgulinha, ó. E aí, fica isso aqui, ó. Tá vendo? Esses arabescos, eles fazem parte. Você vai encher toda a área aqui livre, vai encher. Então, ela é toda preenchida, essa pintura. Se você olhar nessa outra aqui, ó, então, ó, ela preenche toda a área, essa pintura. Ela não fica uma área livre. O que não fiz com as flores, eu vou fazer com os arabescos e vou preencher. Ela é muito rica, né, essa pintura. Então, aqui é tudo feito com o pincel do gato. Ó, esses escurinhos, as virgulinhas. Então, eu vou... E às vezes são 2 cores desse acabamento, não precisa ser uma cor só. E no final dá esse efeito rico. Olha que efeito bacana, essa que outra aqui, ó. Que lindo, né? Eu Olha reparo que tem bastante outra. cor mesmo, sim, né? Sim, muita cor. Aí, uma segunda etapa, a gente já vai aprendendo que na mesma flor se usam vários tons, assim, do mais escuro. Você vai mudando a tonalidade, vai complicando, né? Sim. Mas é o que dá o efeito. Aqui já é feito com a pontinha da borracha, cotonete, tem algumas coisas. Tem pintura ucraniana que é feito com o dedo, assim, arrastando o dedo. Então tem várias técnicas diferentes. Ó, isso aqui, tá vendo? Os arabescos, tudo feito com o pincel do gato, com a virgulinha ao contrário.
Aí tem que treinar, leva um tempinho, que você tem que arrumar ele, encharcar de tinta, tirar a pontinha, praticamente você vai trabalhar com essa pontinha. E como ele é assim, ele tem esse molejo, que nenhum pincel tem isso, você consegue fazer os arabescos, que são características dessa pintura, né? Aí vai uma virgulinha ao contrário. O começo da virgulinha fica fininho. Não é como fica legal, né? Fica diferente. Então essa parte do final do arabesco é uma delícia de fazer, que você vai enriquecendo. E aí põe, depois do arabesco preto, põe bolinha. Aí você vai, aqui é bolinha também, outro tipo de flor. Vai enfeitando, já vou mostrar mais peças que a Paula trouxe. Esse risco aqui tem na minha pasta de riscos free no Pinterest. Tá? Então, entrar na minha bio, lá no Instagram, eu tenho uma pasta de riscos free. Ateliê.paulabars. Então, ela vai liberar o risco dessa aula. Isso. E lá você tem apostilas dessa pintura ucraniana também? Ainda não. O Bauer? Eu tenho iniciando no Bauer, que aí são 44 videoaulas e esse é o material de apoio didático. Eu vou ter da ucraniana também, estou montando da ucraniana, iniciando na Petriquita. E eu queria que você falasse um pouco das peças que você trouxe, né? Que são peças, até eu estou vendo ali peças natalinas, peças variadas, né? Não só da técnica ucraniana, como também em outras superfícies. Eu estou vendo ali um brinco, né? São várias peças. Eu estou fazendo a parte de biju, estou desenvolvendo a minha linha de joias, aí eu vou ter assim a peça de cerâmica pintada à mão e em prata, né? Joia, brinco. Que legal, e onde encontro elas? Na loja virtual, na bio tem a loja virtual, que aí tem o pincel, tem a biju, tem tudo. Ateliê.paulabars, ela que veio especialmente de Monte Verde, Minas Gerais. E é claro que eu vou convidar todos vocês para Monte Verde, Minas Gerais. Vem aí a terceira caravana do Ateliê para Monte Verde, Minas Gerais. Mas como é que funciona, doutor? Nós sairemos de São Paulo, indo para Monte Verde, do dia 13 até o dia 16 de setembro. Serão 4 dias e 3 noites, com muita alegria, com muitos passeios em Monte Verde, que é conhecida como a Suíça brasileira. Mas além da gente passear bastante, além de ter uma culinária única, com aquele forno a lenha, aquela comidinha mineira gostosa, nós teremos aulas de pintura Bauer. Isso mesmo, uma experiência de pintura Bauer com professores da própria cidade, como a Soninha e a própria Paula Bars. Lembrando que são aulas exclusivas, só para o nosso grupo, com todo o material incluso e ainda pensão completa nessa viagem, sem falar dos coffee breaks e de tudo que vai envolver essa terceira caravana do Ateliê para Monte Verde, Minas Gerais. Vou colocar a imagem do pessoal que já esteve conosco, para você ficar ainda com mais vontade ainda de passear. A aula da própria professora Paula Bars é no ateliê dela, lá na pousada dela, fica todo mundo pintando no escuro, pintura neon, com aquela música gostosa, com um drink. Então é uma experiência completamente diferente. Você que ainda não trabalha com pintura Bauer, vai se apaixonar por essa técnica. E por que pintura Bauer em Monte Verde? Porque Monte Verde é a cidade da pintura Bauer. Esses professores, a Paula Bars, a Soninha, entre outros, moram em Monte Verde. Então nós vamos lá prestigiar o trabalho deles, conhecer o ateliê deles, o próprio ateliê da Paula Bars, da Soninha também, com aquela vista incrível, e teremos aula com esses professores. Então realmente é uma viagem única. Lembrando que já são mais de 15 anos que o Ateliê na TV realiza viagens pelo Brasil e pelo mundo. Isso traz total segurança para você poder viajar, se divertir e colecionar momentos de muita felicidade. Essa viagem será do dia 13 até o dia 16 de setembro. Mas ainda esse ano tem mais uma vez Pantanal, queremos para o Pantanal, ver aquela experiência incrível, nascer do sol, pôr do sol, lindo lá no Pantanal. Teremos a nossa viagem para Foz do Iguaçu e teremos o nosso passeio para Gramado e Canela na época do Natal Luz, no final do ano. Então sim, nós temos muitas opções de viagem para você que ama artesanato, para você que quer viajar, quer se divertir com segurança e, claro, com todo o cuidado que a família Ateliê na TV vai ter com vocês. O telefone está aí e o plantão também para você entrar em contato. Dê de presente para sua esposa, dê de presente para sua mãe ou dê de presente para você mesma. Permita-se viajar e ser feliz. Como é gostoso a gente poder viajar, se divertir com pessoas que amam artesanato como conosco.
Vamos fazer o seguinte, vou colocar depoimento daquelas pessoas que já estiveram conosco, lá em Monte Verde, para você vir conosco. Últimas vagas para você colecionar momentos de muita felicidade. Agradecer a Paula, a vocês pelo carinho, pela audiência, beijo e até o próximo programa! Oi, gente, eu sou a Duda Monteiro e eu vim de Contagem, Minas Gerais. É a primeira vez aqui no festival. Sensacional, toda a equipe é incrível, as pessoas são, assim, excepcionais mesmo. Nossa, vale a pena demais, são cada técnica que eles ensinam, né? Eles ensinam passo a passo e, assim, agrega muito na nossa vida. Recomendaria demais, é tudo muito incrível e, assim, pretendo vir em outros anos também. Não, a galera mais jovem tá super engajada ultimamente no artesanato, né? O artesanato deixou de ser aquela coisa de ser feita depois que você já aposentou, que você vai cuidar dos seus netos. Não, o artesanato hoje em dia é uma fonte de renda. E tanto eu quanto outros artesãos, também mais jovens, a gente vive disso também. Então, assim, o artesanato, para quem quer começar nessa área, super indico. Vamos, gente, vamos vir pra cá que é incrível! Então é isso, galera. Se você tem esse interesse, venha participar deste Festival de Artesanato, que você não vai se arrepender. Bora? Eu sou Elizabeth Tonin, todo ano inovação ou mesmo técnicas diferentes. E assim, eu venho como aluna e é um prazer vir. Pessoas interessantes, muita alegria. Todo mundo que vem aqui vem às vezes sem saber nada e sai daqui com peças maravilhosas. Eu acho que eu sou exemplo, né, de que uma pessoa pode fazer tantas coisas que nunca fez. Vir para cá, se divertir, é muito interessante, é muito bom. E eu viria e traria minhas amigas para passar uns dias maravilhosos aqui em Lindóia com o pessoal do ateliê. De verdade mesmo, venham e aproveitem. Meu nome é Raimunda Pereira dos Santos, vim de São Luís do Maranhão. A pessoa deve vir, porque isso aqui é uma maravilha. Para mim, é um segundo paraíso. Cada dia, cada festival tem uma novidade diferente e um aprendizado maior. E a gente se comunica mais, as pessoas ficam mais amigas, enfim, é uma maravilha. Minhas queridas artesãs, mesmo que não morem em São Paulo, morem distante que nem eu, no Maranhão, ou em qualquer outra parte do Brasil, se vocês tiverem a oportunidade, façam parte desse projeto do Ateliê da TV, que eles fazem esses cursos que nos ensina muito e nos proporciona grandes conhecimentos e muita alegria e muito amor. Venham e serão beneficiadas e receberão também muito amor. Olá, meu nome é Luciana Almeida. Eu sou professora de artesanato, sou de São Bernardo do Campo e esse já é o 3º ano que eu venho no festival. É muito bom ser aluna, a gente aprende coisas todos os dias, né? E assim, quando um outro professor ensina a gente aprende de outra forma. E aí você agrega isso ao seu trabalho, então eu acho muito importante ser aluno, sentar no lugar do aluno. Isso faz a gente ser um professor melhor. É bem gratificante, seria essa palavra, gratificante. Você começar a peça do zero e ver que foi você que fez. Sair com a peça e falar isso, ai que delícia, fui eu que fiz. Isso é muito importante. Se você nunca veio para Lindóia, vem. Vai ser uma experiência inesquecível para você. Você não vai deixar de vir, com certeza, vai sempre querer estar vindo todos os anos. Vai conhecer gente nova, aprender coisas novas, descansar, comer muito bem e fazer novos amigos. Então eu acho muito importante, é muito gostoso. Vem! Meu nome é Lúcia Garcia Moura, eu vim de Belo Horizonte. Adoro, né? Me sinto muito bem. Pessoal muito educado, muito responsável, muito dedicado com a gente, com muito cuidado. Então, me sinto muito bem. Eu tenho muito responsável, todos vocês. E tem nada o que queixar, não. Por isso que eu viajo com vocês até hoje. Vem viajar com o ateliê, que é muito bom. Ninguém vai se arrepender. Eu aconselho. Um beijão para todos. Ateliê na TV. Oferecimento. Acrylex. Mega Artesanal. African Artesanato. Ateliê na TV.